Irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma. O 5º domingo da Quaresma é o domingo que antecede o domingo de Ramos, a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém. Na liturgia antiga, liturgia principalmente antes do Concílio Vaticano II, essa liturgia do 5º domingo da Quaresma era considerada como liturgia da Paixão do Senhor. A igreja já começava, e essa tradição continua ainda hoje, a igreja a partir deste domingo ela começa a se preparar de uma forma ainda mais intensa para a Semana Santa. Por isso, a partir deste domingo, é tradição em muitos lugares do mundo, até aqui em Macau, que as imagens das igrejas sejam cobertas. Muitos de vocês vão perceber que a partir deste fim de semana, durante esta semana, as imagens vão começar a ser cobertas. Por que as imagens das igrejas são cobertas a partir deste domingo? Para dizer a cada um de nós que os nossos olhos, nestes dias que estão sendo os dias que antecedem a Semana Santa, os nossos olhos não devem estar agora nas coisas externas. Nós devemos olhar para dentro de cada um de nós para nos convertermos. É um chamado que a igreja faz. A Semana Santa está se aproximando. Daqui uma semana nós começaremos a Semana Santa. Durante muito tempo o padre dizia, esse domingo foi considerado o domingo já da Paixão do Senhor. Tem uma parte na missa, a maioria dos católicos não percebem porque é uma opção do padre. Tem uma opção que o padre faz durante a celebração da missa que é chamado de prefácio. Tem uma oração que antecede a liturgia eucarística. Então, nós temos a apresentação das oferendas, tem o peditório, e aí depois o padre lê a oração do ofertório, e aí depois o Senhor esteja convosco, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, e aí começa uma oração que nós chamamos de prefácio. A partir deste domingo, o prefácio da missa é o mesmo prefácio da Paixão do Senhor. Isso é para dizer a cada um de nós que nós estamos em um momento da Quaresma, que nós estamos muito próximos da morte de Jesus. Nós estamos em um momento da Quaresma onde nós somos chamados a intensificar a nossa penitência, a nossa contrição e a nossa conversão. Por que o padre diz isto? Várias vezes o padre já afirmou para vocês que, como bons católicos, nós devemos ter uma concepção muito clara de tempo e espaço sagrado. O que significa espaço sagrado? Tem uma diferença entre você entrar na sua casa, você entrar na padaria e você entrar em uma igreja. Tem uma diferença entre você caminhar nos corredores da igreja e nós entrarmos, por exemplo, na Capela do Santíssimo. Então existem lugares que são diferentes, nós chamamos de espaço sagrado. Também existe tempo sagrado. A sexta-feira e o domingo para nós é diferente. O tempo da Páscoa e a Quaresma para nós é diferente. Então nós, como católicos, se quisermos viver bem o tempo sagrado, agora é momento mais de contrição, é momento mais de recolhimento, é momento que individualmente nós devemos começar como se fosse um retiro, preparando cada um de nós para a paixão de Jesus. E depois nós teremos as grandes celebrações da ressurreição do Senhor. Para nos ajudar a entrarmos dentro de cada um de nós, a tirarmos os nossos olhos das coisas externas, para entrarmos dentro de cada um de nós e nos convertermos. O Evangelho do 5º domingo da Quaresma apresenta o testemunho, a história da adúltera que iria ser apedrejada e recebeu o perdão de Jesus. Vamos tentar entender o contexto deste texto que nós acabamos de ouvir e depois nós vamos para alguns detalhes específicos que podem ser trazidos para a nossa vida. Se nós lermos, meditarmos o Evangelho de São João, no Evangelho de São João parece que Jesus é atacado constantemente. Os judeus constantemente querem pegar Jesus em algum erro para acusá-lo e para condená-lo. Jesus constantemente está sendo colocado, a sua divindade, a sua missão, constantemente está sendo colocado em xeque. Quais as suas credenciais? Por que você faz isso? De onde você veio? Quem você pensa que você é? Então Jesus é sempre colocado em xeque. No Evangelho de São João parece que Jesus está
constantemente sendo julgado. O evangelho de hoje é uma exceção. O evangelho de hoje, Jesus não é aquele que está sendo julgado, Jesus ele se coloca como juiz. Como que isso acontece? Na noite anterior do texto que nós acabamos de ouvir, Jesus subiu no Monte das Oliveiras. Nós já sabemos que quando a Bíblia fala de monte e a Bíblia fala de deserto, a Bíblia está falando de local ou locais de silêncio, locais de meditação, locais de encontro com Deus. Jesus estava no Monte das Oliveiras para rezar. Terminando a oração, ele entrou no templo, possivelmente aqui era um sábado, e entrando no templo, ele se senta. A posição de se sentar, na tradição antiga, significa ensinar. Muitos bispos no mundo todo, quando vão fazer homilia, o Papa também assim, o Papa se senta. Muitos professores no mundo todo, quando vão ensinar, os professores se sentam. É a posição do mestre. Jesus se sentou no templo e começou a ensinar. Aquilo gera uma afronta. Eles não aceitavam, a autoridade religiosa da época não aceitava que Jesus era mestre, não aceitava que Jesus podia ensinar. Mas como as pessoas amavam Jesus, como as pessoas admiravam Jesus, eles não sabiam muito o que fazer contra Jesus. Eles tinham a mesma cabeça das pessoas manipuladoras e das pessoas maldosas. Eles não tinham condição de falar diretamente para Jesus o que eles pensavam. Então eles começaram a pensar um jeito de armar uma cilada para Jesus. E o que nós ouvimos hoje é uma dessas ciladas que eles criaram. De repente eles trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério e disseram para Jesus: esta mulher foi pega em adultério, o que nós vamos fazer? Eles sabiam, antes do padre dizer daquilo que eles sabiam, a vontade deles, e aqui nós precisamos ter clareza disso para entender o texto, a vontade deles não era apedrejar a mulher. A autoridade ou as autoridades da época, eles não queriam apedrejar a mulher, eles queriam apedrejar quem? Queriam condenar quem? Jesus, exatamente. Eles queriam pegar Jesus, mas eles não conseguiam ir diretamente em Jesus. Então eles usaram aquela mulher, porque o laço deles era para pegar a mulher. Não queriam nem saber da mulher, eles queriam pegar Jesus. E aí trouxeram a mulher e começaram: olha, esta mulher foi pega em adultério, o que nós vamos fazer com ela? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que você pensa? Dá para perceber a maldade ou não? Qual que era a ideia deles? Que Jesus falasse: isso, vamos seguir a lei de Moisés, apedreje essa mulher. É isso que eles queriam. Jesus estava lá para ensinar. E eles queriam que Jesus passasse a julgar. Mas quem de fato estava julgando eram aquelas pessoas. Eles queriam condenar Jesus. E todo juiz que age de uma forma injusta, esse juiz ele não tem autoridade para julgar. Eles estavam agindo de forma injusta, eles estavam agindo de forma incorreta. Então Jesus, por que eles estavam agindo de forma injusta? Não porque aquilo que eles estavam querendo fazer com a mulher, aquilo que eles estavam fazendo, queriam fazer com Jesus, eles queriam condenar Jesus, mas Jesus era inocente. Então como que Jesus sai dessa situação? Jesus se inclina e com o seu dedo ele começa a escrever no chão. E depois que aquelas pessoas observavam que Jesus estava escrevendo no chão e o que Jesus estava ensinando, Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eles começaram a sair um por um. O que significa Jesus se inclinando? Jesus se inclinando significa a encarnação. A inclinação de Jesus é Deus que se abaixou e se fez homem, se fez um de nós. O que significa Jesus escrevendo? E o texto é muito claro: Jesus com o seu dedo escreve no chão. A lei de Moisés, ela foi escrita primeiramente por Deus. Ela foi escrita pelo dedo de Deus. Lá no Antigo Testamento diz que com o dedo de Deus a lei foi escrita. Agora Jesus se abaixa
e ele mostra que ele é Deus, porque com o seu dedo ele escreve novamente a lei. E segundo a lei, o primeiro mandamento é amar Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Aquela armadilha que foi criada, foi colocada para Jesus. Olha a sabedoria de Jesus. Jesus devolve aqueles homens. Jesus diz: aqueles que não têm pecado, atirem a primeira pedra. Eles eram pecadores. Jesus quer dizer a cada um de nós, e Jesus dizia àquelas pessoas: a lei de Deus e as leis humanas, claro que precisam ser aplicadas. Tem pessoas que, lendo de uma forma incorreta esse evangelho, diz assim: agora ninguém mais precisa ser condenado, porque todo mundo que julga é uma pessoa injusta. Não, as leis devem ser aplicadas. Aquilo que é verdade, aquilo que é ensinado por Deus e pelas leis da sociedade, devem ser aplicadas. Mas uma pessoa, para julgar a outra, e aqui entra um grande ensinamento da Quaresma, uma pessoa, antes de julgar o outro, ela deve olhar para si mesma. Uma vez eu aprendi algo muito sábio de um pregador que eu gostava muito do Brasil, um padre já falecido. O padre dizia assim: quando você aponta um dedo para o outro, para acusar o outro, você está apontando um dedo para Deus, porque foi Deus que criou essa pessoa, e acusando alguém, você está acusando o Criador. E você está apontando quantos dedos para você? Quando você acusa alguém, você aponta um dedo para o outro, aponta um para Deus, que foi o Criador da pessoa, e aponta quantos para você? 3, porque nós somos muito mais pecadores e erramos muito mais do que aquela pessoa, porque nós estamos acusando e não somos Deus, porque nós não conhecemos toda a verdade, nós não sabemos o que aquela pessoa está passando e aquilo que ela vive no coração dela, e possivelmente nós já fizemos coisas piores. Claro que algumas vezes nós sentimos revolta. Quando eu ouço exemplos, quando eu ouço exemplos de roubo, eu ouço algumas coisas no Brasil que o meu sangue sobe. Teve um ladrão que entrou na casa de uma pessoa próxima a mim, e a casa estava, normalmente no Brasil, talvez o termo em Portugal é um pouco diferente, mas nós alugamos as casas no Brasil. Então tem uma casa que de repente ela é colocada em aluguel, para ser alugada. Então essa casa, a pessoa que estava alugando, que estava morando lá, saiu, e depois a casa ficou um tempo em reforma para ela ser cuidada, para ser alugada por outra pessoa. Enquanto essa casa estava sendo renovada, enquanto ela estava sendo melhorada, estava tendo uma reforma para ser alugada para outra pessoa, a minha vontade é usar uma palavra pior, mas deixa eu usar só a palavra bandido. Entrou um bandido, um sem vergonha nessa casa, e pegou os fios, porque o fio tem cobre, o fio é algo caro. Então essa pessoa entrou, pegou todos os fios, pegou toda a fiação da casa, arrancou tudo, tirou tudo, para depois vender e comprar drogas, não sei o que ele vai comprar. E aí de repente chegou o dono, uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta, e foi lá terminar as últimas reformas para alugar a casa, que ele conseguiu com dinheiro, e ele tem todo o direito. Chegou lá, aperta a luz lá para começar a acender e trabalhar na casa. Cadê a luz? Ué, mas será que eu não paguei eletricidade para cortar a luz? Foi lá, não tinha fio nenhum. E aí vai, consegue uma pessoa, arruma tudo, os fios, paga tudo, e quando está terminando o dia lá de arrumar tudo, uma pessoa vem para começar a morar na casa. Possivelmente a mesma pessoa entra de novo na casa e começa a arrancar todo o fio novamente. Depois um dos vizinhos pega e vê aquilo. Fala: o que você está fazendo aqui? O que é isso? Não, eu só estou dando uma passeada, eu já vou embora. Pegou, pulou o muro e foi embora. Se a gente pega uma pessoa dessa, o que dá vontade de fazer?
Dá vontade de passar a mão na cabeça e falar assim: ô meu filho, não faz isso não, isso é errado, você não pode fazer isso. Não dá revolta? Às vezes, nós vivemos, e aqui em Portugal eu não sei, no Brasil, eu vi um vídeo esses dias, uma criança batendo na cara de um professor na sala de aula. Uma criança batendo na cara do professor. Eu vou falar: não, é uma criança, isso é normal. Sabe, tem coisas que não são certas. E nós não vamos mudar o certo pelo errado. E aqui, aqueles que já são mais velhos, aqueles que são pais, são avós. O padre hoje completa 42 anos, eu não sou velho, mas eu sou de uma geração onde as coisas mudaram muito. O mundo aos poucos quer colocar na nossa cabeça que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós pensamos está fora de moda e é errado. É isso que querem colocar na nossa cabeça, que tudo aquilo que a gente aprendeu é errado. Tudo aquilo que a gente tem de valor é coisa ultrapassada. A lei de Deus, aquilo que é certo e errado, não muda. Mas o que Deus pede a cada um de nós, Ele perdoando aquela mulher, Deus pede a cada um de nós e nos ensina: não pague o mal com o mal. Se eu pego uma pessoa dessa que está roubando fio e eu dou uma surra numa pessoa dessa, bato numa pessoa dessa, eu estou errado. O que tem que fazer? Chama a polícia, manda para a delegacia e vai ser julgado e condenado por aquilo que ele fez. Uma criança dela que bateu no professor, chama o diretor, deixa de suspensão uma semana, um mês, não sei, ou tira da escola. O que Deus está dizendo a cada um de nós é: não haja de forma desproporcional. Não vou entrar no mérito da questão. Nós vimos esses dias na televisão no Oscar, um ator ganhou o Oscar e depois chegou outro apresentador e começou a fazer piada da mulher dele que perdeu o cabelo, que tinha um tratamento muito sério. Ele se sentiu ofendido, foi lá e deu um tapa na cara. Perdeu a razão. Aqui não é doutrina da igreja, aqui é um parênteses, ensinamento do padre Daniel. Pensamento meu agora, abrindo um parênteses, pensamento meu: se fosse eu levantaria, pegaria o microfone e eu diria: aquilo que você acabou de fazer foi algo errado. A minha esposa, ela sofre há muitos anos, há muito tempo, de um mal que faz o cabelo dela cair. E ela se sente constrangida por isso. Isso é algo que você não deveria brincar. Eu penso que publicamente você deve pedir perdão a ela por aquilo que você fez. E eu penso que isso não deve acontecer novamente em um ambiente tão nobre, tão sério como esse. Ele seria aplaudido, o discurso dele seria colocado em uma placa e ele seria lembrado por toda a eternidade. O que ele foi lá e fez? Deu um tapa e jogou tudo a perder e se tornou menor do que o acusador. Seja nobre. Dá para entender ou não? Seja nobre. Não beba o veneno do maldoso. Não é dizer que está tudo bem. Não é dizer: tá bom, ofendeu, tá bom, vou fechar a boca, vou ficar quieto. Não, isso é omisso. Jesus nunca foi omisso. O cristão ele deve ser forte. O cristão não deve ser parvo. O cristão não deve ser covarde. Mas ele tem que ter a sabedoria de Deus para agir. O padre encerra a homilia dizendo assim: perdoar alguém não é esquecer aquilo que aconteceu. Perdoar alguém não é fingir que nada aconteceu. Perdoar alguém não é fazer a mesma coisa que ela fez conosco. O mal, quando ele é pago com o mal, só piora a situação, torna a situação irreversível e irá gerar danos para todas as partes. É fácil? Não. É por isso que nós precisamos rezar, receber a Eucaristia e estarmos em paz. Seja
sábio. Jesus foi sábio. Por isso, novamente, permita-me dizer sobre o meu país, e o padre praticamente encerrando a homilia. No Brasil nós dizemos assim, algumas vezes, antes de falar ou de fazer algo, nós precisamos contar até 10. Em Portugal existe essa expressão ou não? Existe? Conta até 10 antes. Eu acho que quando eles trouxeram aquela mulher para Jesus e falou, foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, o que você acha que deve fazer? Jesus era a encarnação da sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada. Toda a sabedoria se fez gente em Jesus. Mas quando acontecem essas situações difíceis, alguém manda uma mensagem para você no telemóvel que você sabe que é maldosa. Alguém fala algo para você que você sabe que é maldoso. 1, 2, 3, 4. Calma. Sempre quando nós agimos de forma rápida, nós vamos agir de forma desproporcional e descontrolada. Calma, calma. Reza e tranquiliza. Que Deus nos ajude a termos a mesma sabedoria de Jesus, a sabedoria de não pagar o mal com o mal. E a sabedoria, antes de apontar o dedo para o outro, lembrar que mesmo o dedo que nós apontamos para o outro também pode ser apontado para cada um de nós. Que Deus nos ajude a aprendermos com o exemplo misericordioso de Jesus, que não foi passivo e disse para ela, volte e não peque mais. Jesus mandou mudar de vida, volte e não peque mais. Se Deus quiser, ela não voltou. Se Deus quiser, ela voltou e não pecou mais. Que Deus nos ajude a termos a sabedoria de Jesus, que Deus nos ajude a nos prepararmos bem para esse tempo tão lindo, tão profundo, onde o amor de Cristo transbordou, que foi a sua morte na cruz.